A luz da tarde filtrava-se pelas cortinas de renda do lar de idosos Meadowbrook Care Home, projetando sombras delicadas que dançavam pelo papel de parede floral desgastado. No canto da sala comum, onde sempre se sentava, Eleanor Whitman contava suas histórias. Seus dedos, enrugados pela idade, mas ainda graciosos, traçavam padrões invisíveis no braço da cadeira, enquanto sua voz trazia a cadência familiar de um conto contado milhares de vezes. Ele tinha os olhos mais bonitos, sussurrou ela com os olhos distantes, olhando para algum lugar além das paredes que continham seu corpo, mas nunca poderiam conter suas memórias. Verde como a grama da primavera após a chuva. E quando ele sorria, quando ele sorria, era como se o mundo inteiro de repente fizesse sentido. Os outros residentes já tinham ouvido essa história tantas vezes que podiam recitá-la eles mesmos. Margaret, na cadeira de rodas ao lado dela, revirou os olhos para o céu, enquanto Harold, na mesa de xadrez, balançava a cabeça com a gentil exasperação de alguém que há muito desistiu de tentar argumentar com o irracional. Até mesmo as jovens enfermeiras, ocupadas com a ronda de medicamentos da tarde, aprenderam a simplesmente acenar com a cabeça e murmurar respostas apropriadas, enquanto suas mentes vagavam para preocupações mais urgentes. Mas Eleanor continuou como sempre fazia, com a voz carregada da convicção inabalável de alguém que vivia com essa verdade há mais de 60 anos. Ela falou de um salão de dança em 1943, de um soldado de licença com 2 semanas antes de embarcar para o Pacífico. Falou de promessas sussurradas à sombra da guerra, de um amor que floresceu intenso e rápido diante de um futuro incerto. Ele prometeu que voltaria, disse ela, com a voz agora mais forte, desafiando o ceticismo que a cercava como a névoa da manhã. Ele olhou diretamente nos meus olhos e disse: Eleanor, eu vou te encontrar. Não importa quanto tempo leve, não importa o que aconteça, eu vou te encontrar. A assistente social, Sra. Patterson, trocou um olhar cúmplice com a enfermeira-chefe. Elas haviam discutido o caso de Eleanor muitas vezes em suas reuniões semanais. A mulher contava a mesma história desde que chegara a Meadowbrook, 15 anos atrás. E, segundo sua família, ela já a contava muito antes disso. Não havia registros, cartas, fotografias. Seu falecido marido, que Deus o tenha em paz, aparentemente aprendera a conviver com a ilusão romântica da esposa, mas seus filhos achavam cada vez mais difícil suportar a situação. A mãe está piorando, sua filha Janet havia confidenciado durante sua última visita. Torcendo as mãos, enquanto observava Eleanor olhar pela janela com aquele olhar expectante que parecia nunca desaparecer. Ela está tão convencida de que esse homem é real. Os médicos dizem que é uma forma de confabulação, sabe? A mente cria memórias para preencher lacunas. É realmente comovente. Mas Eleanor parecia indiferente às gentis rejeições e aos sussurros preocupados. Passava horas à janela, observando a entrada de Meadowbrook, com a paciência de alguém que aprendeu que o tempo passa de forma diferente quando se espera pela coisa mais importante do mundo. Seus dedos brincavam com a fina aliança em seu dedo anelar, que ela afirmava não ser de seu marido, mas de seu soldado, embora todos soubessem que era o mesmo anel que ela usara durante os 43 anos de casamento com Robert Whitman. As estações mudavam do lado de fora de sua janela. A primavera chegava com seu verde esperançoso, o verão brilhava com seu calor intenso, o outono pintava o mundo de fogo, e o inverno envolvia tudo em um branco contemplativo. Mas a vigília de Eleanor nunca vacilou. Ela acordava todas as manhãs, vestia-se cuidadosamente com suas melhores roupas e sentava-se à janela ou em sua cadeira, pronta para o dia em que ele finalmente chegaria. Os funcionários haviam se afeiçoado a ela, apesar de sua teimosia em acreditar no que todos consideravam fantasia. Ela era gentil, inteligente quando não falava do seu soldado, e possuía uma dignidade que impunha respeito, mesmo quando suas palavras pareciam brotar do fundo de um desejo irreal. O Dr. Morrison, psiquiatra da instituição, anotou em seu prontuário que, embora Eleanor mostrasse sinais de leve declínio cognitivo, ela permanecia notavelmente lúcida em todos os assuntos
exceto nessa única ilusão persistente. Não é incomum, explicou ele à família. Às vezes, a mente se apega a uma bela impossibilidade como forma de lidar com a perda ou a decepção. A guerra foi um período traumático para muitas jovens. Ela pode ter criado essa memória como uma forma de processar sentimentos que não conseguia lidar de outra forma. Also, nessa tarde específica de outubro, enquanto as folhas lá fora se pintavam com tons de memória e o ar trazia a promessa revigorante do inverno, Eleanor sentava-se em seu lugar habitual, sua história flutuando pela sala como um incenso. A sala comum estava mais silenciosa do que o normal. Vários residentes cochilavam, seus roncos suaves, proporcionando uma trilha sonora sonolenta para a tarde. A televisão exibia um filme antigo, com o volume baixo o suficiente para ser ignorado, mas presente o suficiente para preencher os silêncios entre as palavras de Eleanor. Nós dançamos ao som de I'll Be Seeing You, ela continuou, sua voz assumindo o tom sonhador que sempre assumia quando chegava a essa parte da história. A banda estava tocando e todos estavam dançando, mas parecia que éramos as únicas duas pessoas no mundo. Ele era tão alto, e quando me abraçava, eu me sentia mais segura do que jamais me senti antes ou depois. A enfermeira Williams, que verificava a pressão arterial de Eleanor, já tinha ouvido essa história inúmeras vezes, mas algo na voz da idosa naquele dia a fez parar. Havia um tom de expectativa que parecia diferente, mais imediato de alguma forma, como se Eleanor não estivesse apenas recontando uma lembrança, mas se preparando para algo que ainda estava por vir. Ele teve que partir na manhã seguinte, sussurrou Eleanor, levando os dedos à garganta, onde sempre dizia que ele prendia um medalhão, embora não usasse nenhuma joia, exceto o anel misterioso. Ele me deu um beijo de despedida na estação de trem e disse que me levaria em seu coração até o dia em que pudesse me levar em seus braços novamente. O telefone da recepção tocou, seu som estridente rompendo o silêncio da tarde. A senhora Patterson atendeu com sua alegria profissional treinada, sua voz ecoando pela sala, enquanto falava com quem quer que estivesse do outro lado da linha. Eleanor parecia não notar, perdida em suas memórias, mas algo na conversa fez a enfermeira Williams levantar os olhos do aparelho de medir pressão. Sim, temos uma Eleanor Whitman aqui, dizia a senhora Patterson, seu tom mudando de rotineiro para curioso. Posso perguntar quem está ligando? Entendo. E você diz que tem informações sobre... Bem, isso é bastante incomum. Você poderia vir pessoalmente? Sim, hoje seria ótimo. Estamos aqui até às 8. A cabeça de Eleanor virou-se bruscamente para a recepção. Todo o seu corpo ficou subitamente alerta, de uma forma que surpreendeu todos os que testemunharam a cena. Durante 60 anos, ela esperou com a quietude paciente de alguém que sabia que a sua hora chegaria. Mas agora, algo elétrico parecia percorrer o seu corpo, como se todas as células tivessem acordado subitamente de um longo sono. Quem foi? Perguntou ela, com um tom de urgência que ninguém jamais tinha ouvido antes. A senhora Patterson parecia insegura, olhando entre Eleanor e os outros funcionários, como se buscasse orientação para uma situação para a qual nenhum treinamento a havia preparado. Era um senhor perguntando especificamente por você. Ele disse que tinha algumas fotos antigas que achava que você gostaria de ver. As palavras ficaram no ar como uma respiração suspensa. Por um momento, toda a sala comum pareceu manter um silêncio coletivo, até mesmo o murmúrio suave da televisão desaparecendo, até se tornar insignificante. O rosto de Eleanor empalideceu, depois ficou vermelho. Suas mãos tremiam enquanto seguravam os braços da cadeira. Fotografias? Ela sussurrou, e naquela única palavra estavam contidos 60 anos de esperança, medo, dúvida e fé inabalável. A tarde passou com uma lentidão excruciante. Eleanor não se deixou convencer a jantar, não se deixou afastar da sua posição de frente para a entrada. Ela ficou sentada, rígida, ansiosa, cada som no corredor fazendo-a virar-se para a porta com expectativa ofegante. Os funcionários moviam-se à sua volta com uma gentileza invulgar, sem saber como lidar com o que parecia ser um momento equilibrado entre o milagre e a tragédia.
O Dr. Morrison chegou para sua ronda noturna mais cedo do que o habitual, tendo sido chamado pela Sra. Patterson sobre as circunstâncias incomuns. Ele observou Eleanor à distância, notando a mudança em seu comportamento, a atenção elétrica que estava tão diferente de sua habitual sonhadora. "E isso pode ser difícil", murmurou ele para a enfermeira Williams. "Se isso não for nada significativo, a decepção pode ser devastadora para ela." Mas a enfermeira Williams, que trabalhava com pacientes idosos há mais de 20 anos, viu algo na postura de Eleanor que a fez parar. "Não sei, doutor. Nunca a vi assim. É como se ela estivesse despertando de algo." Às 19h37, quando os pratos do jantar estavam sendo retirados e o turno da noite se acomodava em suas rotinas, a porta da frente se abriu. Um homem entrou, alto e magro apesar da idade evidente, os cabelos grisalhos refletindo a luz do corredor. Ele se movia com a precisão cuidadosa de alguém na casa dos 80, mas havia algo em sua postura que denotava uma vitalidade que a idade não havia diminuído. Nas mãos carregava uma pequena caixa de madeira e um envelope pardo cheio do que pareciam ser fotografias. A Sra. Patterson levantou-se para cumprimentá-lo, mas suas palavras de boas-vindas morreram em sua garganta quando viu a reação de Eleanor. A velha senhora ficou completamente imóvel, seu rosto transformado por uma expressão de reconhecimento tão profunda que parecia mudar o próprio ar ao seu redor. Ela levantou-se da cadeira com uma graça que contradizia seus 93 anos, todo o seu ser focado no homem que estava parado na porta. "Jimmy?" Ela sussurrou, a palavra quase inaudível, mas com tanto peso que todos na sala se viraram para olhar. Os olhos do homem encontraram os dela do outro lado da sala comum, e naquele olhar refletia-se o mesmo reconhecimento, a mesma profunda agitação de memórias que se manifestavam. Seu rosto, marcado pela idade e pelo passar das décadas, transformou-se com um sorriso que parecia iluminá-lo por dentro. "Olá, Eleanor", disse ele, sua voz carregando um sotaque que falava de lugares distantes e longas viagens. "Eu disse que iria encontrá-la." O silêncio que se seguiu foi profundo e completo. Até a televisão parecia ter se calado em respeito ao momento que se desenrolava. Eleanor ficou paralisada, com as mãos pressionadas contra o coração, lágrimas escorrendo pelo rosto em rios de alegria, descrença e reconhecimento. "Mas você está velho", disse ela, e então riu, um som como sinos que não tocavam há décadas, de repente encontrando sua voz novamente. "Você deveria ser jovem. Na minha mente, você sempre foi jovem." Ele se aproximou dela lentamente, respeitosamente, seus próprios olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Estamos ambos velhos agora, Ellie, mas cumpri minha promessa. Só demorei um pouco mais do que pensava." A equipe observava em silêncio atônito enquanto Eleanor caminhava em direção a ele com passos cada vez mais firmes, como se aproximar-se dele a estivesse devolvendo a si mesma de uma forma que nada havia feito nos últimos anos. Quando ficaram frente a frente, ele enfiou a mão no envelope e tirou uma fotografia, cujas bordas estavam desgastadas pelo tempo. "Carreguei isso comigo por 70 anos", disse ele, mostrando-lhe a imagem. Na fotografia, uma jovem mulher em um vestido azul dançava com um soldado de uniforme, os rostos radiantes de alegria e possibilidades. Eleanor levou a mão à boca ao olhar para a foto, vendo a prova do que todos lhe disseram ser impossível. "Como?", sussurrou ela. "Como isso é real? Como você está aqui?" Ele sorriu, e naquele sorriso estava o eco do jovem com quem ela dançara tantas décadas atrás. "É uma longa história, Ellie, mas a versão resumida é que tentei voltar. Tentei tantas vezes, fui ferido no Pacífico, passei 2 anos em um hospital nas Filipinas. Quando finalmente consegui voltar para casa, você tinha ido embora. Casada, disseram. Passei anos procurando por você, mas Eleanor Morrison havia se tornado Eleanor Whitman, e eu não sabia que deveria procurar por esse nome." Ele enfiou a mão na caixa de madeira e tirou uma pequena bolsa de veludo. Dela tirou um delicado medalhão de prata, com a superfície manchada pelo tempo, mas ainda bonito. "Mas nunca parei de procurar. E nunca parei de carregar isso."
As mãos de Eleanor tremeram ao reconhecer o medalhão que ele havia prendido em seu pescoço naquela última noite. Aquele que ela havia perdido no caos de seu casamento apressado com Robert. Aquele que ela afirmava usar há 60 anos, mesmo que ninguém pudesse vê-lo. Ela se virou, e com dedos trêmulos ele o prendeu em seu pescoço mais uma vez. Desculpe por ter demorado tanto, ele sussurrou. Desculpe por não ter cumprido minha promessa da maneira que queria, mas nunca parei de tentar, Ellie. Mesmo quando todos me diziam para desistir, mesmo quando pensei que você talvez não se lembrasse de mim, nunca parei de procurar. Ela se virou para encará-lo, os dedos tocando o medalhão que agora repousava contra seu coração, sólido, real e quente com o toque dele. Eu nunca esqueci, disse ela, a voz agora forte, clara, com a convicção que a sustentara durante décadas de dúvida. Nem por um dia, nem por um momento. Todos achavam que eu era louca, mas eu sabia. Eu sabia que você voltaria. A sala comum se transformou em uma catedral de testemunhos. Todas as pessoas presentes, compreendendo que estavam observando algo extraordinário, algo que desafiava tudo o que pensavam saber sobre o amor, o tempo e o poder das promessas feitas na juventude. O doutor Morrison ficou de pé com sua prancheta esquecida nas mãos, sua mente científica lutando para processar o que estava vendo. A enfermeira Williams chorava abertamente, abandonando sua compostura profissional diante de uma reunião tão profunda. Eleanor e Jimmy estavam juntos no centro da sala. Duas pessoas na casa dos 90 anos que de repente se viram transportadas de volta àquele salão de dança em 1943, quando eram jovens, o mundo estava em guerra e o amor era a única coisa que importava. Ele pegou a mão dela, a mesma mão que havia segurado 70 anos atrás, e ela sentiu o calor familiar que assombrava seus sonhos há 6 décadas. Você gostaria de dançar? Ele perguntou, e sem esperar pela música que não estava tocando, eles começaram a se mover juntos no ritmo suave de pessoas que dançaram juntas durante toda a vida, mesmo quando estavam separados. Enquanto dançavam, ele contou a ela sua história em fragmentos sussurrados. Como passou os anos da guerra sonhando com ela. Como procurou por todas as Eleanor Morrison, em todas as listas telefônicas durante décadas. Como finalmente a encontrou através de um site de genealogia criado pela neta dela, rastreando-a pelo nome de solteira e pelo casamento com Robert. Como passou o último ano reunindo coragem, imaginando se ela se lembraria, se gostaria de vê-lo, se sua promessa ainda teria importância depois de tantos anos. Nunca deixou de importar, ela sussurrou em seu ombro enquanto dançavam juntos com cuidado, como antigamente. Foi a coisa mais importante que já me aconteceu. Mesmo quando me casei com Robert, mesmo quando tive filhos e netos e uma vida inteira, você sempre esteve lá. O amor que tivemos era como uma luz que nunca se apagou. A noite avançava, mas ninguém sugeriu que o horário de visita havia terminado, que era hora dos residentes voltarem para seus quartos. Isso estava além das regras comuns que governavam a vida em Meadowbrook. Era algo sagrado, algo que exigia seu próprio tempo e espaço. Por fim, eles se acomodaram juntos no sofá perto da janela, onde Eleanor passara tantas horas esperando por seu retorno. Jimmy abriu sua caixa de madeira e mostrou a ela os tesouros que carregava. Cartas que ela lhe escrevera durante aquelas 2 semanas de namoro, flores prensadas do buquê que ele lhe dera, o canhoto do ingresso do filme que viram juntos. Cada item era uma prova de que o amor deles fora real, substancial, digno da fé de uma vida inteira. Eu nunca me casei novamente, disse ele baixinho, enquanto estavam sentados juntos, com as mãos entrelaçadas. Eu namorei, tive relacionamentos, mas ninguém jamais foi você, Ellie, você. Eu ficava pensando, e se ela estiver esperando? E se ela se lembrar? E se eu desistir um dia antes da hora? Eleanor encostou-se ao ombro dele, sentindo o calor sólido do seu corpo, a realidade impossível da sua presença. Fui-te fiel no meu coração, disse ela. Robert era um bom homem, e tentei amá-lo como ele merecia, mas sempre houve uma parte de mim que pertencia a ti. Sempre houve uma parte de mim que continuava a ser aquela rapariga de vestido azul a dançar com o seu soldado.
Eles conversaram durante toda a tarde e noite, preenchendo as lacunas de 70 anos com histórias, lembranças e explicações. A equipe criou uma bolha respeitosa de privacidade ao redor deles, trazendo chá e cobertores, mas deixando-os à vontade para navegar por esse reencontro que ninguém poderia ter imaginado. À medida que as horas passavam, ficou claro que Jimmy não tinha vindo simplesmente para cumprir uma promessa antiga e depois desaparecer novamente. Ele tinha vindo para ficar, para passar o tempo que lhes restava juntos, para finalmente reivindicar a vida que estavam destinados a compartilhar. Ele já tinha falado com a administração sobre se mudar para Meadowbrook. Já tinha começado o processo de organizar seus assuntos para poder ficar perto de Eleanor pelo tempo que lhes restava. "Estamos velhos", disse Eleanor quando os primeiros raios de sol começaram a tocar as janelas, sua voz intrigada, mas não triste. "Perdemos toda a nossa vida juntos." Jimmy apertou sua mão gentilmente, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Não perdemos nada, Ellie. Nós vivemos de forma diferente, só isso. Nós nos amamos apesar da distância, do tempo e de todos os obstáculos que tentaram nos separar. Isso não é perder a vida. É provar que o amor é mais forte do que qualquer coisa que o mundo possa lançar contra ele." O turno da manhã começou a chegar, e a notícia dos acontecimentos da noite se espalhou por Meadowbrook como fogo. A família de Eleanor foi chamada e chegou em vários estados de choque, descrença e espanto relutante. Sua filha Janet olhou para Jimmy com os olhos arregalados de alguém cuja compreensão da realidade acabara de ser fundamentalmente alterada. "As fotografias", sussurrou Janet, olhando para as provas que Jimmy trouxera. "São reais. A história é real. Todos estes anos pensaram que eu era louca", disse Eleanor gentilmente sem acusar. "Eu compreendo por quê. Parecia impossível, mas coisas impossíveis acontecem todos os dias. Só que nem sempre as reconhecemos quando acontecem." O Dr. Morrison examinou as fotografias com a atenção cuidadosa de alguém tentando conciliar o ceticismo científico com evidências inegáveis. "Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre a condição de Eleanor", admitiu ele. "Isso não foi confabulação ou memória falsa. Isso foi fé. Isso foi amor se mantendo por 7 décadas. Nos dias que se seguiram, enquanto Jimmy se instalava em seu novo quarto, ao final do corredor do quarto de Eleanor, sua história se espalhou para além dos muros de Meadowbrook. Os jornais locais noticiaram, depois os regionais e, em seguida, a mídia nacional, ávida por uma história que provasse que o amor pode vencer o próprio tempo. Mas Eleanor e Jimmy mal perceberam a atenção. Estavam ocupados demais compensando o tempo perdido, absortos no milagre de seu reencontro, para se importarem com qualquer coisa além da simples alegria de estarem juntos. Passavam os dias conversando e relembrando, caminhando nos jardins atrás de Meadowbrook, com passos lentos mas firmes, enquanto navegavam pelo presente e pelo passado. Jimmy trouxe seu velho violão e à noite tocava as músicas que eles dançavam em 1943, com a voz ainda capaz de cantar a melodia, mesmo que agora mais rouca pela idade. "I'll Be Seeing You" tornou-se seu ritual noturno, Eleanor cantarolando, enquanto os dedos de Jimmy encontravam os acordes familiares. Outros residentes se reuniam para ouvir, atraídos pela doçura da música e pelo amor óbvio que fluía entre os dois idosos que se reencontraram após uma vida separados. 3 meses após a chegada de Jimmy, quando o inverno se instalou em Meadowbrook e o mundo lá fora ficou silencioso com a neve, Eleanor adoeceu. Não foi nada repentino ou dramático, apenas o declínio suave que chega aos corpos que viveram vidas longas e plenas. Jimmy nunca saiu do seu lado, segurando sua mão enquanto ela entrava e saía do estado de consciência, falando com ela sobre seus planos para a primavera, sobre o jardim que plantariam juntos, sobre todos os bailes que ainda teriam pela frente. Numa terça-feira de fevereiro, enquanto o sol pintava a neve do lado de fora da janela, com tons de dourado e rosa, Eleanor abriu os olhos e olhou para Jimmy com perfeita clareza. "Não tenho medo", sussurrou ela, com voz suave, mas firme.
Mantive minha fé todos esses anos e veja o que aconteceu. O amor é mais forte do que qualquer coisa, Jimmy. Até mesmo isso. Ele beijou a testa dela com os olhos brilhando de lágrimas, mas não de desespero. Vou te encontrar de novo, Ellie, prometeu ele, ecoando as palavras que havia dito tantos anos atrás. Não importa o que aconteça, vou te encontrar. Ela sorriu, o mesmo sorriso radiante que o cativara em 1943, e fechou os olhos pela última vez. Jimmy segurou a mão dela enquanto ela partia, tranquila e completa, cercada pelo amor que a sustentara por 93 anos. Jimmy a seguiu 6 semanas depois, morrendo tranquilamente durante o sono, com a fotografia de Eleanor apertada nas mãos e o medalhão dela ao redor do pescoço. Os funcionários de Meadowbrook os encontraram assim, juntos mesmo na morte, prova de que algumas promessas são tão poderosas que transcendem todas as fronteiras que o mundo tenta impor. A história dele se tornou lenda em Meadowbrook, contada e recontada pelos funcionários e residentes, que testemunharam o impossível se tornar realidade. Mas, mais do que isso, tornou-se esperança, tornou-se prova de que a fé é recompensada, que o amor é honrado, que as promessas cumpridas têm um poder incomensurável. No final, Eleanor Whitman não estava delirando. Ela era simplesmente uma mulher que compreendia algo que o resto do mundo havia esquecido, que o amor verdadeiro, uma vez aceso, nunca morre. Pode ser separado pela distância, obscurecido pelo tempo, questionado por outros, mas ele perdura, ele espera, ele acredita. E às vezes, se tivermos muita sorte e muita fé, ele é recompensado com o milagre do reencontro, a bênção das promessas cumpridas, a profunda alegria do amor que conquista tudo. O salão de dança onde eles se conheceram há muito não existia mais, demolido décadas atrás para dar lugar ao progresso. Mas o amor que começou ali provou ser mais duradouro do que pedra ou aço. Viveu na fé inabalável de uma mulher idosa, na busca ao longo da vida de um soldado, no poder de uma promessa feita na juventude e honrada na velhice. Viveu, resistiu e lembrou a todos que ouviram sua história que algumas coisas são realmente mais fortes do que o próprio tempo. O amor, ao que parece, é uma delas.